sabe? Assim, é difícil falar de Hamlet sem spoilers, gente. Tem que falar com É. spoilers. Mas eu sinto que Hamlet, o que me afetou a minha experiência em particular, Uhum. é que ele tem momentos de clímax, momentos de ápice muito fortes durante a narrativa que pra mim são mais fortes do que o seu clímax em si, Uhum. que geram mais impacto do seu clímax em si, a ponto de que o filme vai crescendo, 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 e aí pra mim, depois sei lá, nos seus 70% da narrativa ali, ele já atingiu algo tão forte que os últimos 30 não conseguem equiparar e começam a se tornar um pouco cansativos. Uhum. Mas aí eu explico melhor depois. Fala, já que eu falei primeiro do que eu gostei de Twin Hum. Dreams, fala de tudo que você gostou aí, de É. Hamlet, e aí eu complemento. Cara, eu achei Hamnet, assim, um filme lindo, lindo. Eu já sabia que ele tinha um apelo emocional muito grande, e ainda assim ele conseguiu me surpreender. Todo mundo já tá falando que, não, você vai chorar. E definitivamente eu chorei, e mais do que eu Mais do esperava. que eu esperava. Cara, assim, é um filme. Eu achei. O que mais me chamou atenção, eu achei um filme visualmente lindo. Eu achei a fotografia do filme linda, 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 linda. Pra mim, não tem um frame do filme que é feio. Todas as cenas do filme são fantásticas, assim. E eu achei fenomenal. Principalmente, cara, as cenas da floresta, assim. Com a. O nome dela, Jessie. Jesse Buckley. A Agnes, as cenas da Agnes na floresta, assim, com aquela árvore gigantesca. Eu achei tudo muito lindo, assim. E eu acho que o que mais eu gostei do filme, e que talvez entra um pouco em conflito com o final do filme, mas o que eu mais gostei foram as relações femininas no filme. E principalmente a personagem da Agnes. Porque eu achei que. Eu dei 4,5 pro filme, pra quem. Pra Pra, Hamlet. pra Hamnet, pra quem aí segue a gente no Letterboxd. E pra mim, a única coisa que eu não gostei foi um pouco do final, e não necessariamente o final em si, mas a mensagem do final. Porque pra mim o filme, ele fala muito sobre mulheres e sobre mães, sobre o amor de mãe. E cara, a mensagem assim é muito poderosa e é muito linda, porque eu achei muito interessante a forma como as personagens femininas acabam se relacionando no filme. Porque você tem a Agnes, que ela é uma mulher de personalidade muito forte, ela é muito independente, ela sabe o que ela quer da vida, e é muito, muito legal você ver ela, tipo assim, andando pelo mundo como se ela fosse dona dele. E tem a sogra, né, dela lá, que é a mãe do carinha, que não gosta dela, nunca gostou dela, mas você vê ela se unindo na maternidade. E eu achei isso muito lindo, porque é o tipo de coisa que, assim, não dizendo que universalmente a maternidade une as mulheres, porque tem mulher que não se identifica com isso e tá tudo bem. Mas, cara, aquela cena do parto, eu achei tão linda, porque naquela hora que todas elas estão se identificando com aquele momento, sabe? É algo É o momento onde elas muito. superam as suas diferenças, né? Elas superam suas diferenças para compartilhar de uma dor, literalmente uma dor que ambas conhecem. E eu acho que, mais do que também sobre relações femininas, a forma que o filme trata sobre as relações humanas que a gente constrói ao longo da vida, sabe? É muito bonito. É muito bonito. É, eu senti que ele é um filme menos contemplativo, talvez, do que Train Dreams. Talvez isso pegou mais a minha atenção também, porque eu acho que tem mais coisa acontecendo no filme e eu acho que ele te fisga mais emocionalmente nesse impacto emocional mesmo. É um filme muito emocionalmente impactante. Train Dreams, ele é mais, tipo, calmo. Ele tá ali naquela reflexão, no silêncio, nas árvores, de você apreciar a natureza, o momento. E Uhum. Hamnet, cara, as atuações de Hamnet, meu Deus do céu, alguém deu um Oscar pra aquele menino. Minha Nossa Senhora, não teve uma atuação ruim naquele filme. Assim, o elenco fantástico, todos. Todos do elenco absolutamente fantásticos, assim. Sabe algo engraçado sobre o menininho, né? Que faz o filho deles, que faz o Hamlet. Ele é irmão do menino, né? Do ator, que é o Noah Jupe, que faz o Hamlet na peça. Então ele é mais velho. Eles são irmãos. Caramba. E é muito legal. Na hora que eu assisti o filme, eu não sabia. Depois que eu fui descobrir. E adiciona até uma camada a mais simbólica, né? Porque é o irmão dele fazendo ele, né?
Ambos dividem, de certa forma, o mesmo personagem. É muito bonito. Ah, que fofo. Uma reflexão que eu me peguei pensando muito no filme e que acaba que, pra mim, é um pouco conflitante com o final. É porque, assim, querendo ou não, Hamlet é uma adaptação da história de Shakespeare, fazendo Hamlet. E é uma história não oficial. É uma história canônica, É algo não canônica. que... Dando grau na rua. É algo que, assim, se teoriza que possa ser realidade, mas que não tem comprovação histórica de fatos. Então, é que assim, o filme, né, pra quem não sabe, é baseado num livro que foi feito sobre essa história fictícia, né, do William Shakespeare escrevendo Hamlet, que ele teria um filho chamado Hamlet, e daí que é a história. Então, assim, querendo ou não, eventualmente a narrativa teria que caminhar pra esse lado, pra um pouco culminar sobre isso. Só que as partes que eu mais gostei do filme e que eu achei mais fantástico foi da relação da Agnes com os filhos e com a família. E eu sinto que dói mais nela, como mãe, perder o filho. Porque, principalmente quando você leva o contexto da época, o que restava para as mulheres que não a família? O que restava para ela, pro dia a dia dela, pro objetivo dela, que não os filhos? Então, mas posso complementar você nisso? E aí você Pode. fala. Eu acho que, assim, se existe uma coisa que me incomodou em Hamlet, e aí eu sei que muita gente vai discordar de mim, porque as pessoas, como um consenso geral, estão achando o filme perfeito. Mas me incomoda a forma como o filme, de maneira magnífica, constrói a perspectiva da mãe e elabora ela ao longo do filme e a dor que ela gera, o custo que ser mãe pede dela também, o que é esperado dela. E não o custo de se ter filhos, mas o fato de que ela tem que ficar. Sabe, o marido pode ter a crise dele e se afundar no trabalho. E ficar meses sem dar Ficar meses sem notícia. dar notícia. Ela não tem esse direito. E o filme, ele é contado sobre a perspectiva dela e te faz... E aí fala sobre isso que você comentou, essa questão feminina e das mulheres e como elas se apoiam e superam suas diferenças no momento onde elas se identificam naquilo que apenas uma mulher é capaz de se identificar. Só que você tem toda essa construção para chegar numa mensagem final que é muito linda, que é sobre como a arte pode curar e eternizar uma pessoa também, como a arte, de certa forma, eterniza a vida do filho deles. Mas aí, a última meia hora quebra a perspectiva dela para voltar para algo que foi o marido que fez. E aí, do nada, a história parece que vira sobre, tipo, como a dor inspirou o William Shakespeare a escrever Hamlet. E eu entendo que né, esse era o objetivo desde o começo. Tipo, vai ser sobre como ele criou isso. Mas o filme inteiro é contado sobre a perspectiva dela. Então essa quebra no final, pra querer me falar da dor dele, não me parece ter o mesmo impacto. Por quê? Porque eu vi a dor dela, eu vi o sofrimento dela. Eu vi o que aquela mulher teve que passar e eu vi o quanto esse cara não foi presente. E aí, de repente, tipo, beleza, que ele lidou. O fato dele não estar presente foi que ele estava lidando com essa dor longe. Mas é meio injusto, né? Eu acho que essa foi a única coisa que eu não gostei no filme, foi o único motivo de eu não ter dado 5 estrelas, sinceramente. Porque eu até consigo entender que acho que o filme busca retratar justamente esses padrões de gênero, assim. Sim. Que o pai, qual que é a função do homem também, por isso que a gente fez essa conexão com Train Dreams, com Sonhos de Trem, que o homem ele tem que prover, entendeu? Ele tem que ir lá e ele tem que trabalhar, porque até o personagem, esqueci o nome dele agora, o carinha, o esposo da Agnes. É que eles não botaram o nome dele de William, né? Não, É Will. é Will, Ele. Boa parte do filme, assim, ele é tido como o fudido da vila. Tipo assim, o cara é um Zé Ninguém, entendeu? A família da Agnes não queria que ela casasse com ele. Ele é filho do luveiro local, o cara que faz luvas. E aí falou assim, nossa, mas esse cara é um Zé Ninguém, ele não vai conseguir prover pra você e pra sua família. Então você... E ele tem momentos de crise muito forte no filme em que ele fica assim, cara, eu sou um inútil, entendeu? Eu tenho que conseguir fazer alguma coisa, eu tenho que ser bom nisso aqui, eu quero seguir com a minha arte, entendeu? E... eu entendo a intenção do filme por trás disso. Porque também é uma coisa que reflete esse machismo, esse patriarcado de que o homem ele não pode sentir o luto. Ele tem que continuar sendo forte e tá ali pra família. Então ele vai e ele se afunda no trabalho porque é a única forma que
ele tem de lidar disso. Mas eu acho que talvez a gente devia ter visto mais disso. É. Eu queria ter visto mais dele sofrendo, do luto dele também. Eu sinto que a gente vê muito pouco do luto dele pra que se justifique o impacto emocional que o encerramento quer passar. É. O filme é todo sobre o impacto que ser mãe e perder um filho gera nela. Pra no final, de repente, a história se transicionar pra, tipo, a dor que perdeu um filho foi pra ele. Foi pra ele. Só que eu vejo pouco dele. Pouco dele agindo como pai. Eu vejo o filme inteiro ela ficar sozinha. Então como é que eu vou simpatizar com ele agora no final? Cara, porque querendo ou não, até hoje em dia, 90% das mães elas vão ser a figura parental principal. Porque a criança precisa mamar, ela vai grudar na mãe, entendeu? E o pai, né, mesmo quando o cara tem um emprego bom, ele tem o quê? Uma semana de licença paternidade. Como é que o cara vai se conectar com o filho se ele tem uma semana de licença paternidade? Sim. Entendeu? Então, e assim, você vê que ela é feliz, ela é realizada no papel de mãe. Mas, ao mesmo tempo, tipo assim, óbvio que talvez ele quisesse estar lá presente pros filhos, mas quem tá ali o dia inteiro é ela. E aí ele vai fazer e ele quer prover pela família, quer tudo, mas ele tá longe. É que principalmente essa questão de que depois da morte do filho, ele fica acho que 6 meses sem falar com ela. E aí a gente tem ciência disso, a gente tem ciência do abandono dela e dos outros filhos também. Pra que no final seja, não, mas olha o quanto ele sofreu e a arte salvou ele. Aí, isso me soa um pouco forçado. E ainda mais porque o filme tem 2 ápices muito grandes antes disso, que é o nascimento do filho e a morte dele. Eu sinto que são 2 momentos muito fortes, de carga emocional tremenda no filme, e que são ditados pela perspectiva da Agnes, né? Que é brilhantemente interpretada pela Jessie Buckley. E aí, de repente, no final, o filme vira tipo, ai, mas o Paul Mescal está chorando. Tadinho dele. Caraca. Sabe, é que assim, acho que a gente não gostou do final de forma igual. Eu só dei uma nota maior porque, pra mim, tudo antes disso foi fantástico. Foi, tipo, perfeito, assim. Pra Foi mim não mais exatamente. engrandecido, tipo, que justifica pra mim 4,5. Que eu achei muito bom, mas, cara, realmente o final me pega também. Porque eu acho que esse final até funcionaria se a gente tivesse visto mais do Will sofrendo, dele tendo dificuldade de aceitar que ele não tava lá quando o filho morreu, ele não pôde se despedir do filho. Porque a gente vê que, tipo assim, aí ele comprou uma casa muito linda pra família, e ele trouxe presentes pra todo mundo, e ele tá bem, tipo, ele tá legal. Tipo, ele tá tentando preencher esse vazio de forma material. Mas aí, de novo, a gente não vê ele sofrendo. A gente, tipo, tanto que o filme dá a entender que ele tava muito bem. Eu entendo que, tipo, o filme tenta criar o choque a partir disso. Ele parece estar muito bem, só que ele não tava. Mas aí isso também tira o peso. Que aí ele não tava, mas... Aí ela teve que lidar com tudo isso sozinha. Ela teve que ficar 6 meses sozinha, depois de perder um filho. Pois é. Sei lá. Mas ainda assim, eu acho um ótimo filme. Eu dei 4 estrelas de 5, né? Pra mim é um ótimo filme.